Em paz com a sua pele. Esse é o tema da campanha desse ano para reforçar que a psoríase, uma doença crônica que afeta 1% das pessoas no mundo, tem tratamento e não é contagiosa. E eu estou recebendo para esta conversa, juntinho de você, a dermatologista Michele Magalhães, que está com a gente aqui hoje. Michele, muito obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer algumas dúvidas aí que possam surgir. Participe também, 998-97000 é o nosso WhatsApp. E eu achei interessante, Em Paz com a Sua Pele, porque quem tem a doença vive, né, a angústia, eu acho que da dor, da coceira e ainda o preconceito que a gente precisa combater, né, Michele? Sim, o preconceito é muito grande, é uma doença muito estigmatizante, né? As pessoas, às vezes, elas têm que andar de blusa de frio, de manga comprida, né? Porque elas têm vergonha e têm medo de serem julgadas. Ai, será que isso pega? As pessoas já olham assim de longe e já ficam, ai. Então, assim, elas se sentem muito tristes e, assim, elas sentem essa repulsa, às vezes, do outro que é leigo e que não sabe que a doença não é transmissível, que a doença tem tratamento, apesar de ser uma doença crônica, ela tem tratamento. E hoje tem casos de pessoas que tinham lesões no corpo inteiro e que hoje não tem mais nada, mas mantém o uso da medicação. Então, E qual assim, que é o falta tratamento? esclarecimento. E qual que é o Então, tratamento? depende do quadro, né, da psoríase, se é uma psoríase muito extensa, se é uma psoríase localizada. Se for mais localizada, a gente consegue, às vezes, tratar com cremes e pomadas. Agora, aqueles quadros mais extensos, ou psoríase de couro cabeludo, de unhas, de todas as formas de psoríase assim, a gente pode usar as medicações que são os imunobiológicos, que são medicações mais recentes, assim, teoricamente, nos últimos 10 anos, assim, e que pode limpar o corpo da pessoa. Ela só tem que manter o uso crônico daquela medicação. E é uma medicação de alto custo, mas o SUS paga e o convênio também paga. Também paga, sabe? né? Isso. Inclusive, a gente tem até umas imagens que eu gostaria de mostrar, né? A Michele falou sobre a questão de onde essas manchas aparecem e os sintomas. Eu queria que o pessoal colocasse para mim ali no monitor, para que eu e a Michele pudéssemos enxergar ali, Michele. Então, são lesões que aparecem no couro cabeludo, nos braços. Sim, sim. São lesões assim. A gente tem até um questionário que é o DLQI, que a gente aplica para o paciente, porque às vezes assim, o paciente ele tem uma lesão na unha. Tá. Mas o que ele faz? Ele é um garçom, ele está sempre ali expondo as unhas, ou ele, sei lá, é uma manicure, alguma coisa assim. Aquilo para ele, por lesão menor que seja, é muito estigmatizante, assim. Então, assim, esse questionário a gente vê o nível que aquele estresse, que aquela doença, por menor que seja, ela está afetando o emocional. Então tem essa condição física e a condição emocional também. E qual é a causa? Existe uma causa dessa doença? Não tem uma causa definida, assim. Geralmente, tem uma história genética, mas não obrigatoriamente, tipo, o meu filho terá. Às vezes pula algumas gerações, não é uma coisa assim, meu pai tem, eu vou ter. Não, mas é uma doença genética. E aí, no caso, essas lesões, você falou do tratamento, muitas vezes medicamento, pode ser tópico, né, ou com creme, ou a medicação. E aí essas manchas, essas lesões vão diminuindo? Vão. E aí a pessoa tem uma qualidade de vida normal, tem, assim? porque assim, ela chega a ficar, porque a gente fala de um PASI bem tranquilo, zera, né, as lesões. Às vezes ficam umas cicatrizes, umas manchinhas, mas assim, perto do que eram as lesões, é tranquilo. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela era de outra colega, que a gente já acompanhou ela em 2015, foi testando várias medicações e hoje ela está com a pele lisinha. Lisinha. Então, assim, ela falou, nossa, muito bom, porque eu tinha muita restrição na minha vida, em tudo, sem contar, assim, que coça, dói, é uma coisa
muito incômodo, desconfortável. Né? Inclusive, a nossa querida Elânia, que sempre participa conosco, ela está lá no Santa Mônica, ela pergunta justamente isso. Por exemplo, a psoríase pode começar com uma coceira no cotovelo? Essa coceira vem junto com a mancha? Como é que é isso? Então, ela pode, se for só uma coceira, nem tanto, né? Mas a lesão, ela às vezes começa com ressecamento e ela vai engrossando e formando placas mais vermelhas e grossas, descamativas, né? Então, assim, e geralmente o quadro clássico é de lesão em faces extensoras, cotovelos, joelhos, né? Apesar da gente ter outras formas de psoríase também. E tem uma fase da vida que ela aparece na infância, pode aparecer na vida adulta, Michele? Ela pode aparecer na vida adulta, em crianças é mais raro, mas tem casos sim. Tem crianças que até precisam usar os imunobiológicos, mas ela pode aparecer em qualquer fase assim da vida, não tem uma regra, sabe? Geralmente é desencadeado por um quadro de estresse, talvez o gatilho é o estresse. E tem vários relatos de pacientes que são portadores de psoríase e que têm os quadros de agravamento com algum estresse emocional. E aí você falou que pode ser um gatilho e se não tratada da forma correta, se não seguir todo esse caminho que vocês trazem, pode levar a outros problemas de saúde? Geralmente, a psoríase, assim, ela já vem junto. Quando a pessoa tem psoríase, ela costuma ter uma síndrome metabólica junto, que é a alteração de pressão, alteração de glicose, né, diabetes, alterações de perfil lipídico. Então, costuma ser uma doença multidisciplinar, que ela vem junto com outras, né? Agora, vamos supor que você tem uma psoríase, uma artrite psoriática. Se você não tratar, você vai ficando com sequelas e deformações nas articulações que são para o resto da vida. Então, tem um momento certo de começar, quanto mais precoce, né? Então, seria isso. Muito bem. E é o que a doutora Michele falou. Ficar atentos aos sinais, procurar, né, o profissional para poder recomendar o que nós temos hoje de mais avançado na medicina. E, gente, não é contagiosa. Né? Então, que a pessoa fique em paz com a pele e que a gente possa estar aberto para entender que essa doença não é contagiosa e que a gente pode ajudar com a informação que a gente tem. E hoje eu tive a ajuda aqui da Michele Magalhães, que é dermatologista, falando mais sobre a psoríase. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Um bom feriado aí, tá? Bom feriado para vocês.